A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Vamos para a segunda parte deste assunto, os pastores maus. Como disse no último vídeo, na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Não é verdade? Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Vamos continuar o texto que lemos em Ezequiel, capítulo 34. Nós lemos até o versículo 10, agora vamos ler o 11 em diante. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todas as habitações da terra. E em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e apacentá-la-eis com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, que elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Estou lembrando de uma vez que o Senhor mandou eu ajudar um pastor. Eu ia na casa dele, e eu me lembro que ele estava, o filho dele, um dos filhos dele estava construindo, acima da casa do pai, na laje, uma segunda casa para ele, porque ele ia casar. E eu me lembro que eu falei para o pastor: pastor, vamos subir lá para a construção e vamos orar. E durante muitos dias eu fiz assim. E um dia ele chegou para mim e falou: eu estou me sentindo muito bem. Eu estou me sentindo muito bem, porque você tem vindo aqui orar comigo, me dando essa força. Digo para você, você não sabe a luta que aquele pastor estava passando. Porque ele, com uma igreja para apacentar e com um lar destruído. A esposa dele não ia para a igreja com ele, porque a esposa dele se desviou da igreja, e os filhos desviou da igreja, e só ficou um. O que ficou era este que estava construindo uma casa em cima da casa do pai. E este pastor, indo num lugar, e começou a falar a respeito que eu estava ajudando a ele. E aqueles que viram que eu estava ajudando este pastor, me parece que ficaram enciumados. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: o pastor está botando tudo nas suas costas, está usando você.
Ele está te usando. Ele está te usando. Mas, na verdade, ele mesmo não se esforça nada. E você acha que eu dei ouvido o que ele falou? Eu não dei ouvido, eu continuei ajudando aquele que era o meu pastor. Eu fazia visita com ele. Eu estava sempre na casa dele. E tanto foi que um dia o diabo se irandou com ele e ele se levantou contra mim. Eu não pude mais andar com ele. O que eu quero dizer com esta história? No Brasil, muitos que estão se aliando ao presidente Jair Messias Bolsonaro sofrerão juntamente com ele. Sim, sofrerão juntamente com ele. Por quê? Porque estão aliados com o presidente que está com boas intenções em governar a nação brasileira. E aqueles que estão do outro lado, perseguindo Jair Bolsonaro, estarão perseguindo os ministros que estão com ele. Sejam lá quais os deputados, os vereadores, os senadores, se algum governador, se algum prefeito estiver aliado ao presidente, vai sofrer perseguição. Por quê? Porque Bolsonaro quer arrumar a casa. E será que é fácil arrumar a casa? Arrumaram a casa do jeito que engordavam os líderes. Não é isso? Foi assim que fizeram com o Brasil. E agora vem um presidente e jogou por terra, desarrumou a arrumação deles e agora está arrumando de maneira correta. Daquela maneira que ele vê que é a verdade. Então aqueles que estavam engordando com o dinheiro da nação estão perdendo essa regalia. O que você me diz? Quem são esses que estão perseguindo o presidente Jair Messias Bolsonaro? Quem são esses? Não são aqueles que estão engordando e agora perderam a sua gordura? Perderam a sua lã? Aleluia! Durante muitos anos foi-se falado a verdade como uma mentira. Quer dizer, uma mentira como uma verdade. E o povo ficou cansado de ouvir tanta mentira parecida com a verdade. Conta a história que um dia a mentira foi na casa da verdade, bateu na porta e falou: vamos passear na beirada do mar comigo? E a verdade disse: não vou não, quero não. E outro dia a mentira foi de novo, e a verdade estava lá, firme e forte: não vou sair com você. E a verdade pensava: como é que eu vou sair com a mentira? É perigoso sair com a mentira. E de tanta a mentira insistir, um dia a verdade disse: para me ver livre da mentira, eu vou dar uma saidinha com ela. E conta a história que a mentira foi passear com a verdade. E foram passear na beira do mar, na beira da praia. E quando iam caminhando, a mentira falou: ô dona Verdade, vamos dar um mergulho. E a verdade pensou assim: não vou não, ela deve estar armando algum golpe para mim. Como que eu, a verdade, irei acreditar na mentira? E de tanto a mentira insistir, a verdade concordou. Então diz que elas se despiram e pulou a verdade, pulou a mentira no mar e deixaram a roupa na praia. Ele diz que ficaram nadando. De repente a mentira veio correndo, se vestiu com as suas roupas de mentira e pegou a roupagem da verdade e saiu correndo. E diz que até hoje a mentira usa a roupa da verdade para enganar os verdadeiros. São os verdadeiros que precisam ser enganados, não os mentirosos.
A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Tudo ele vai fazer para enganar. Sim, tudo o diabo vai fazer para enganar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Te pergunto, estavam matando, roubando, destruindo do Brasil? Estavam. Agora eu te pergunto, e agora como está? Estão matando, roubando, destruindo no Brasil? Estão matando o povo? Aleluia! Eu acho que você entendeu a historinha da mentira com a roupa da verdade. Agora vem um presidente usando a roupa da verdade. Ninguém está querendo acreditar nele, porque muitos já falaram a mesma coisa e não fizeram nada. Mas ele está só arrumando a casa. Espere mais um pouco, antes de nós massacrarmos o presidente. Vamos esperar mais um pouco. Isto aconteceu com Saul. Saul foi cancelado por Deus. Foi Deus que destituiu Saul de governar Israel. Quem tirou a Dilma? Foi quem que tirou a presidente Dilma? Quem foi? Foi Deus que tirou. Porque se Deus não quisesse, ela não seria tirada. Deus não permitiu que Lula governasse 2 vezes. Deus estava dando oportunidade para aquele partido que dizia que ia levantar a nação, não foi? E agora Deus diz, agora não tem mais chance para vocês, vou tirar vocês e vou levantar um que me agrade. E Deus levantou Davi. Mas antes que Davi reinasse, ele teve que fazer o quê? Matar o pior e o maior inimigo de Israel, o gigante Golias. Qual é o maior inimigo da nação brasileira? Diz que é a esquerda. A esquerda, que ficou no poder, não resolveu nada, não é? Não resolveu nada. Não conseguiram nada. Deus deu chance para eles, vai lá. Porque Deus é assim. Deus deu Saul porque o Israel estava cobrando isso de Deus. Então Deus falou o quê? Vai lá, governe Saul. Deus deu o rei que Israel estava merecendo na época. E ele não conseguiu agradar a Deus. Então Deus fez o quê? Tirou Saul. E agora Deus coloca quem? Davi para governar. E Davi primeiro, antes de governar, antes de ser ungido rei, aleluia, ele teve que passar por Golias. A mesma coisa está acontecendo com Jair Messias de Bolsonaro. Ele tem que passar por Golias, e ele está passando por Golias. Eu posso dizer que não é só um Golias, são vários Golias que estão lutando contra Jair Messias de Bolsonaro. Aleluia! E ele está se desviando de um, de outro, e ele está vencendo, Mas Deus levantou pastores desta nação, igrejas nessa nação, o povo evangélico nesta nação, o povo católico e muitos que veem em Jair Bolsonaro a verdade, o Senhor Deus colocou do lado do rei. Aleluia! Deus fez da mesma maneira com Davi. A Bíblia diz que os rebeldes daquela época, os jovens rebeldes daquela época, aqueles que eram considerados filhos de Belial, aqueles que não agradavam a Deus, se aliaram a Davi, porque já estavam cansados do engano de Saul. Se aliaram a Davi, ficaram do lado de Davi, e diz a palavra de Deus que com estes o Davi formou um exército. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu digo para você que Davi passou um problema muito sério. Davi passou um problema muito sério,
Que problema foi este? Foi quando um filho querido de Davi se levantou contra ele. Absalão se voltou contra Davi, querendo tomar o lugar de Davi, mas Deus não tinha escolhido Absalão, Deus tinha escolhido Salomão. Eu não sei porque que Deus colocou isso agora na minha boca, mas no futuro, as coisas que irão acontecer, eu não sei. Deus tem um escolhido para colocar no lugar de Jair Messias Bolsonaro. Escuta isso que eu estou te dizendo. E com certeza este que Deus escolheu para colocar no lugar de Jair Bolsonaro vai ter muita dificuldade também para ficar no lugar de Jair Bolsonaro. Bom, como eu disse, na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Quantas das vezes eu, de boa intenção, procurei fazer coisas boas e me ignoraram. Eu disse que eu ajudei, uma certa época, um pastor, mas eu não ajudei somente este pastor, eu ajudei muitos pastores, eu ajudei a muitos. E quando chegou a hora de alguém vir me ajudar, ninguém me ajudou. Eu fiquei sozinho, só eu e minha esposa para levantar uma igreja. E só ficou nós dois. E nós dois levantamos esta igreja que eu presido hoje. Não peguei ovelha de igreja nenhuma, não dividi igreja nenhuma, para que eu não levantasse uma igreja com maldição. Conheci uma igreja que ela se rebelou de uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro. E eu conheci esta igreja, conheci o pastor desta igreja, um pastor desta igreja, conheci o líder desta igreja. E um dia, este pastor que eu conhecia desta igreja veio me contar a história desta igreja. Nós saímos da igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em 1950 e pouco, logo no início, nos rebelamos e saímos. E a igreja não cresceu, a igreja não desenvolveu. Ele contou para mim. Mas um dia os pastores se reuniram em oração e Deus falou naquele lugar que precisavam ir lá no Ministério de Madureira pedir perdão. E eles foram lá, se humilharam, e a comitiva que foi lá recebeu uma resposta: vocês estão perdoados, vão fazer a obra de Deus. E o que aconteceu? A igreja que tinha se rebelado da igreja Assembleia de Deus Madureira, esta igreja, União Evangélica Pentecostal, começou a crescer. E eu conheci essa igreja. Tá vendo? Deus não está do lado daquele que é rebelde. O rebelde só vai sofrer. O rebelde tem que voltar da onde saiu e pedir perdão. Se alguém está liderando uma nação com rebeldia contra Deus, ele não vai passar nessa pandemia. Eu digo para você, o presidente da Coreia do Norte está com seus dias contados. Digo isso para você, o presidente da Coreia do Norte está com seus dias contados, porque ele está em rebelião contra Deus. Ele massacra o povo. Ele come caviar, mas o povo pobre não come. Come carne de cachorro, come outra coisa qualquer, se vira. Ele só quer fortalecer a nação com seus armamentos, vestir e alimentar aquele exército e os pobres. E você acha que ele está fazendo a coisa correta? Não.
O presidente, a primeira coisa que ele tem que fazer para agradar a Deus é tratar bem a nação, é dar comida para a nação, é dar um bom salário, é isto mesmo, é dar dinheiro na mão do povo. E não tem essa de dar dinheiro e depois querer cobrar. Não, não, não. É certo que quem começar a melhorar, devolva o dinheiro que a nação foi dada, que a nação deu, devolva. É certo isso, eu concordo. Mas e aqueles que não conseguirem? Não vai cobrar desses. Fazendo assim, Deus vai olhar com bons olhos para este presidente. E nós iremos continuar no próximo vídeo falando sobre este assunto. Aleluia, os maus pastores. Veja o terceiro vídeo da terceira parte sobre os maus pastores. Que Deus te abençoe.